Bom, gente, boa tarde. Eu iniciei aqui a gravação da nossa reunião de hoje. As últimas reuniões, que foram a de Messias, que foi a de Messias e a de Tiago, né? Essas duas reuniões, elas foram gravadas. Tiago adicionou a dele no canal dele e a de Messias, que apresentou, né? Eu adicionei no meu. Aí eu criei uma pastazinha no meu próprio canal lá no YouTube. Na verdade, não é uma pasta, é uma playlist, né? Que chama. E aí eu adicionei essas atividades, assim como a atividade que eu apresentei no canal da licenciatura em Física, que eu apresentei falando sobre o grupo, né, as atividades do GPF e tal. Aí eu fiz essa adição nessa playlist também, que é bom que a gente vai registrando, né, tudo que, quanto GPF, a partir de agora, né, nós formos fazendo. Tá aparecendo para vocês aí, ok? Não O tá tela slide? cheia, mas dá Oi? para ver. Não tá tela cheia, mas dá para ver. Saiu de tela cheia, foi? Foi. Eu mexi. Deixa eu sair então de novo e tentar ver se dá certo. Colocar. E agora? Agora foi, né? Agora foi. Tranquilão. Agora foi. Bom, gente, hoje na nossa reunião nós teremos alguns desfalques em termos de participação, né, nessa atividade, que é do professor Messias, que a Tiago até já adiantou hoje na reunião. Professor, licença. Para mim não. Agora tá aparecendo, porque antes estava aparecendo só a sua foto. Sim, tá aparecendo também o vídeo? Não, vídeo não. O Tá vídeo que ele diz aparecendo. é o slide, eu acho. Tá aparecendo o slider. Mas não tá aparecendo não o vídeo? Não. É só quando clica na tela, é porque eu tô no celular, né? Aí eu vejo quem tá falando, na verdade. Então, por exemplo, agora quem tá piscando é a Ana, né? Sim, tô entendendo. Eu também estou no celular e Não aparece para também eu vocês, só. né? Aparece só quando A você webcam. clica. Só quando eu clico. Mas agora que eu tô falando, Estou lhe tá vendo. aparecendo para vocês? Pronto. Estou lhe vendo. Joseri também falou comigo que não iria poder participar da reunião por questões de internet, problemas com a internet. Renato também relatou que vai participar de uma atividade, mas que, como agora a gente vai deixar as atividades gravadas, ele pode acompanhar depois, né, para assistir a atividade. Bom, então, continuando essa discussão, né, que nós iniciamos sobre a questão das práticas experimentais, né, eu selecionei esse artigo, que inclusive eu achei ele muito bom. Gostei muito desse artigo, pela questão do aporte teórico, né? Ele traz muita teoria, muito referencial teórico, né? Embasando essa questão da prática experimental, além da própria discussão que o artigo traz, né? Porque, por exemplo, da semana passada que Tiago apresentou, né? Nós fizemos bastante críticas, não foi em relação àquele trabalho, porque assim, a conclusão dele era meio óbvia, porém o desenrolar, né, do trabalho dele, principalmente em relação aos resultados, não dava muito a entender um fortalecimento para essa conclusão. E aí eu percebo que esse trabalho ele vai nos ajudar, né, nessa discussão que foi iniciada na semana passada. E aí o título é Atividades Prático-Experimentais no Ensino de Física, né, que é do Marcos Vinícius Pereira e Maria Cristina de Amaral Moreira, que são do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Então veja que está dentro da família, né, que é Instituto Federal, porém lá do Rio. E então, entrando nessa parte já da introdução, basicamente esse trabalho foi uma pesquisa na literatura sobre trabalhos sobre a história da inserção e da importância, né, atribuída a essa componente da prática experimental no ensino de ciências, né? Ele faz uma revisão mesmo
na literatura sobre esse trabalho. Se eu não me engano, esse artigo é de 2017. Foi publicado em 2017. Ele fez uma varredura de trabalhos, de dissertações, de artigos na literatura, assim como também na literatura mundial, né? E está bem estruturado mesmo. E ao longo da apresentação, vocês vão observar, inclusive eu fiz questão de colocar na apresentação aqui, as próprias citações que foram trazidas para fortalecer o trabalho, né? Aqui o paper. Então, basicamente, foi uma pesquisa de literatura sobre essa questão da inserção da importância atribuída à prática experimental. Inclusive, é discutido muito esse termo prático experimental, né, em relação à polissemia, que é seus diferentes significados. Bom, aí, no início, ele já traz essa abordagem aí de Grandini, 2004, ó, chamando a atenção ao grande número de publicações, entre dissertações, teses e artigos, nesse período aí de 1972 a 1992, que se debruçaram sobre os usos do laboratório no ensino de física, né? E aí vem essa discussão didática do uso do laboratório, né? Isso iniciando na década de 70. E tiveram alguns movimentos que foram muito importantes e motivadores para essa reforma curricular no ensino de ciências naturais. E isso vai fortalecer muito o nosso entendimento de quanto a ciência física ela foi se formulando quanto ciência, né, quanto disciplina, e ao mesmo tempo no método experimental. Então, nós temos aqui a corrida espacial soviética, na década de 50, que foi um marco motivador para essa reforma curricular do ensino de física, e esses dois projetos dos Estados Unidos, que foi o Physical Science Start Committee, que é o PSSC, e Harvard e o Biological Science Curriculum Study, que é o BSCS. Esses dois projetos foram lá dos Estados Unidos e motivadores para a reforma curricular no ensino de ciências no Brasil. E aí, na década de 70, surgiram os projetos Física Instrutiva, que é o FAI, e o projeto de ensino de ciências, o PEF, que enfatizaram um ensino que colocava o aluno em um papel mais ativo, né? Não só aquela questão passiva, em que o professor, né, o instrutor está lá dando as instruções, ministrando a sua aula, né, expositiva, e o aluno fica apenas ouvindo. E essa questão, né, do papel ativo do aluno, nesse momento que nós estamos vivenciando agora, que é esse ensino remoto, né, híbrido, ele vai incentivar ainda mais esse papel, né, ativo do estudante, né, dele participar de forma cada vez mais ativa no desenvolvimento das atividades, né? Então, veja que essa questão do papel do aluno já se vinha discutindo bem antes, né? E aí, inclusive, em relação ao laboratório didático, se discutia isso, não como um mero reprodutor de etapas em um roteiro fechado a serem seguidos, né? Porque muitas vezes ocorria isso, né? De seguir um roteiro daquela prática, né? Uma receita pronta, como se fosse uma receita de bolo, sem envolver muito, digamos assim, a criatividade naquele momento, né? Porque como você pega a receita de bolo, você quer fazer aquela coisa daquele jeito, né? E às vezes acaba não questionando tanto a questão da própria construção, né? Do conhecimento dele vinha se tornar cada vez mais motivador. Vocês estão ouvindo aí, né, pessoal? Que eu estou falando. Sim, eu estou sim. Tá bom. Estamos. Quando alguém quiser fazer alguma colocação, que eu estou acompanhando aqui pelo meu celular também, pode levantar a mãozinha que eu estou vendo aqui, certo? Acompanhando. Bom, então, continuando. Então, Pinho e Alves,
se para se fazer física é preciso do laboratório, então, para aprender física, ele também é necessário. Olha, a aceitação tácita do laboratório didático no ensino de física é quase um dogma, né? Algo como enraizado mesmo, e isso a gente vai observar cada vez mais ao longo aqui do trabalho, né? Então, ele já traz esse fortalecimento, né? Que aprender física também está atrelado a essa questão da prática laboratorial. Outra questão, ó, facilitar a compreensão de conceitos físicos, além de encorajar a aprendizagem ativa, motivar, despertar o interesse, desenvolver o raciocínio lógico, a comunicação e estimular a capacidade de iniciativa e de trabalho em grupo. Isso dentro da concepção, né, de ciência física, e que o laboratório, né, didático estaria também nesse contexto. E então, ó, desde a metade do século XX, as pesquisas elas costumavam apontar o laboratório como um dos grandes potencializadores da melhoria do ensino de física, em que a experimentação por parte do estudante era considerada a salvação para o fracasso, um tipo de vareta mágica. Esse ponto é importante, por quê? Porque muitos pesquisadores, né, e aí tinha questão contraditória, colocavam que o laboratório acabava sendo uma salvação, né, para o ensino de física, né, para torná-lo mais eficaz, né, melhorar o seu entendimento e tudo mais, como fosse uma vareta mágica. Mas aí tem essa questão de que muitas vezes você segue um roteiro, né, aí fica aquela coisa tecnicista mesmo, e isso acaba não tanto motivando, acaba até muitas vezes desmotivando o próprio ensino, né? E a ideia é que ele viesse a fortalecer os conceitos, a teoria, a própria aplicação, né, dos conhecimentos científicos. Bem, e aí a gente adentra agora nessa parte que é a atividade prático-experimental, um termo polissêmico, que é em relação aos diferentes significados para essa questão da experimentação, né? Ítalo, eu achei interessante que fala assim, que Kircher, ele afirma que o professor deve ensinar ciência e ensinar sobre a ciência como parte de suas atividades, mas não fazer a ciência, que ele faz um confronto, ele vai né? trazer, porque inclusive tem autores no texto que defendem esse fazer da ciência também, né? Relacionado ao laboratório, mas também tem outros que acham que não é interessante, né? Acaba fazendo um confronto, né? Isso, fica esse choque de ideias, bem colocado. E então, olha, os autores defendem a utilização da expressão atividade prático-experimental, que por se tratar de um termo polissêmico significa que tem diferentes significados. Por muitas vezes é considerado como sinônimo. Olha. Veja quantos sinônimos nós temos relacionados à questão da prática experimental. Atividade laboratorial, atividade prática, atividade experimental, né, atividade laboratorial, enfim, entre outros, né, além de se considerar o próprio laboratório como um local, né, didático, de construção do conhecimento e de comprovação desse conhecimento também, né, acaba sendo um laboratório didático. Aí, olha, o trabalho laboratorial não demanda necessariamente o espaço físico de um laboratório, é outro ponto importante, né? Porque muitas vezes nós construímos, né? Isso eu também estou incluindo nessa ideia, não agora, mas talvez quando eu estava na graduação, de que a gente só pode fazer uma prática experimental se está dentro de um laboratório, né? Dentro do espaço do laboratório, e não. Dentro da sala de aula, ou algum espaço em uma aula de campo, em um museu também, né? Ou até mesmo em casa, dependendo do grau do risco, né? Dá para fazer em casa também. Então, assim como uma atividade nesse contexto de trabalho, não necessariamente demanda um trabalho experimental, podem ser um trabalho prático. Por isso que ele defende esse termo, né? Prático experimental. E aí, olha, o termo experimental, apesar de não conduzir necessariamente ao trabalho laboratorial, diz respeito a uma atividade que envolve controle e manipulação de variáveis, mesmo que em diferentes níveis. E aí eu estava lembrando agora da física e sua mensuração, né?
E eu acho que isso também envolve um pouco do projeto que os meninos estão desenvolvendo, que é Messias e Tiago, que é em relação a essa mensuração, né? Que é a prática experimental e, consequentemente, a física, né? Por ser dotada do método experimental, ela acaba se inserindo dentro dessa questão da mensurabilidade, né? Das medidas, né? E da precisão dessas medidas também. Porque na experimentação a gente tem que ter muito cuidado quando está lidando com o experimento para não ocorrer o erro, né? E em termos pedagógicos, a gente já adentrando na parte mais didática, mais adequada à utilização da expressão atividade prática experimental. Então, didaticamente, pedagogicamente, o termo mais correto de se utilizar é justamente este, atividade prática experimental, para caracterizar essas atividades realizadas no contexto do ensino de ciências. E isso não estaria dentro unicamente da física, né? Mas também da biologia, da química, né? Que se utiliza muito dessas práticas laboratoriais. Tem uma parte aqui que fala que cabe esclarecer a segunda confusão que diz respeito ao termo atividade experimental ou trabalho experimental, né? Sim, verdade. Mas eu gostei muito desse trabalho também por essa discussão do próprio termo, né? Que eu acho que foi uma coisa que nós levantamos na reunião passada e talvez até em alguns momentos aqui no grupo. Né, que termo, né, correto, didático, pedagógico, mais adequado para a gente utilizar para expressar, né, esses momentos. Então, atividade prática experimental. Eu queria comentar uma coisa, né? Entra nesse slide, por favor. No slide. Voltar? Pronto. É engraçado, né, essas coisas. Porque eu, por exemplo, já sou o contrário. Eu já não gosto muito dessas coisas, né? Eu Esse até termo. fiquei... Não, é uma discussão por palavras, né? Eu acho que se o Messias estivesse aqui, ele já sabe quanto eu reclamo, porque o cara quer mudar a palavra para que seja a palavra dele, e ele quer definir uma palavra e tal. Assim, para mim, eu não estou muito interessado no nome que dá, né? Porém, me chama a atenção... Oi. Tiago, eu tinha até falado, antes da gente entrar em reunião, eu tinha até comentado com o Ítalo, né? Que esse artigo é a sua cara. É a sua cara. Eu também achei. Eu achei assim, bem então, estruturador do pensamento que você iniciou, né? Na reunião passada e tal. Não, eu gostei. Agora, essa parte daí, de ficar discutindo a palavra, velho, eu penso assim, meu A irmão... polissemia, não é esse termo polissemia? Eu quero saber da prática, né? Eu fico pensando isso. O nome que dá não me importa muito, não. Agora, porém... Ele coloca que é mais adequado, né? Porém, eu achei mais curioso, né? O que ele faz. Porque ele prefere um termo impreciso, porque quando você fala atividade prática experimental, pode ser tanta coisa, né? Pode ser uma atividade de campo, pode ser uma atividade no laboratório, pode ser uma atividade, sei lá, só prática mesmo, né? Experimental mesmo. Então, ele prefere um termo que abarca tudo e aí acaba que ele não é preciso quando ele diz o que é uma atividade prática experimental. Ah, rapaz, olhar o céu é uma atividade prática experimental, né? Em detrimento de atividades, de nomes que dizem exatamente o que querem fazer. Sim. Então, quando o cara diz atividade experimental, é uma coisa. Se o cara diz trabalho laboratorial, é outra. Então, assim, como eu tenho um pouco essa crítica aí, né? Para mim, eu seguiria o contrário. Eu acho que você chamar uma atividade experimental, ela tem uma precisão maior, né, do que você está fazendo. Olha, eu estou fazendo uma atividade experimental. Então, a galera sabe que não é um trabalho de campo, talvez. Ou então você pode dizer, não, a gente foi para um trabalho de campo e lá a gente fez uma atividade experimental. Mas são coisas diferentes, né? E aí ele prefere... isso. E tudo e não diz nada, por ser tudo, né? Quando é tudo, não diz nada, né? Do que um termo mais preciso, né? Que diria bem claramente, assim, isso é uma atividade experimental, isso é um trabalho laboratorial, né? Então, assim, na minha concepção, eu entendo essa questão dos pedagógicos, querer abarcar tudo, né? Porém, para mim, perde a precisão, porque você acaba não deixando... Você tem que escrever um parágrafo inteiro para explicar o que, dentro dessa atividade prática experimental, você está fazendo, entendeu? Quando você podia usar uma palavra...
Oi? Hein, Tiago? Então, você colocaria de qual forma? O que você utilizaria para você diferenciar isso? Eu gostei da discussão que ele levanta, E- é boa, né? É boa, porém eu não adotaria um termo amplo, porque o amplo Sei. é confusão, né? Então, tu dizer assim, vamos lá para o Nordeste tem vários estados, pô. Tu não está dizendo muita coisa. Agora, se eu disser, a gente está indo lá para o Rio Grande do Norte, então já melhorou, entendeu? Então, tu Sim. bota um atividade prática experimental, porque ele é polissêmico, ele mesmo diz, né? Olha como é polissêmico, coisa legal. Um termo Para polissêmico tem diferentes significados. Tipo assim, você pode não gostar do termo prática experimental, mas aí você gosta mais de atividade prática, atividade experimental, laboratorial, né? Uhum. Então, aí é meio isso, né? A gente quer precisão do que a gente está falando. A gente só quer, por exemplo, né? O cara só precisa dizer uma palavra, né? Eu estou indo para Natal. É extremamente preciso. Tu já dissesse com essa frase que tu tá indo para o Rio Grande do Norte, que tu tá indo para o Nordeste. Tu não precisa fazer um parágrafo inteiro para dizer, olha, pessoal, eu vou para o Nordeste. E dentro do Nordeste tem um estado chamado Rio Grande do Norte. E nesse estado, Rio Grande do Norte, tem uma cidade que é a capital, que é Natal. Quando tu já diz, eu vou para Natal, tu economiza, né? Tanta coisa com essa precisão, né? E aí, a minha Você é crítica nessa objetivo, né? Direto. essa parte perde a objetividade. Ele quer um termo que signifique tantas coisas, e aí você fica, pronto, daqui a pouco uma sala de aula tradicional também é uma atividade prática experimental, porque o cara está tendo atividade prática, fazendo conta, então daqui a pouco perde significado, porque é tudo, pô. Tudo é uma atividade prática experimental. Entende? Então, mas ele, aparentemente, né, ele gosta desse movimento. Eu, particularmente, não gosto por isso, né? Que Eu uso mais regularmente no meu dia a dia, né, de trabalho, atividade experimental. Inclusive, esse termo didático e pedagógico aí que destaca, né, que é mais adequado para utilizar, eu até o momento não sabia, né, que essa atividade prática experimental, né, que ele destaca aqui no trabalho, que nos referenciais, nas pesquisas é o mais adequado, né, para ser utilizado. Não, mas Até essa discussão é importante, né? Justamente com para a gente conhecer. certeza, Justamente para conhecimento. conhecer. Agora, minha opinião diverge um pouco da dele, né? Eu não usaria um termo tão amplo, porque eu acabo tendo que me justificar. Olha, dentro dessa atividade prática experimental, eu estou fazendo um experimento. Sei lá, eu estou fazendo o que é que ele manda aí, ele diz que envolve manipulação de variáveis. Então, eu tenho que explicar isso. Eu poderia só usar o termo experimental, e aí já diz respeito a uma atividade que envolve controle e manipulação de variáveis. Tá entendendo? Então, só usar o termo tal, eu não precisaria ficar me explicando, me justificando, né? Mas isso é uma coisa comum. Né? Eu gostei muito desse trabalho, desse contraditório que ele traz, sabe assim? E quando você observa as próprias conclusões do trabalho, aí eu acho que quando a gente chega lá, talvez vocês vão ter esse mesmo olhar, ele não traz uma solução assim, não é isso, entendeu? Ele deixa algo meio que aberto, né? Ele destaca a importância, né, do laboratório, mas que, de repente, ele não é que vai ser eficaz, né, na sua totalidade para estruturar, né, o ensino. E depende muito da forma que, né, que tá... Mas vamos dar continuidade. Dá para continuar, mas é só essa crítica contra esse termo aí. Sim, mas é importante. Eu gostei que ele distinguiu, né? A gente aprendeu com isso, né? Com certeza. Mas por que escolher um termo que significa tudo, velho? Né? Por que escolher o termo mais vago de todos? Porque ele poderia... Talvez pelo fato de que destaca, né? Porque aí você não sei, não estaria errando, mesmo não existindo um erro, entendeu? Em um determinado tempo. Mas isso pode conter um pouco a coisa, porque, por exemplo, ele diz assim, a atividade prática experimental não tem sua eficácia comprovada. Ele vai dizer na frente, né? Isso. Mas será que ele olhou mais para atividades laboratoriais? Será que ele olhou mais para atividades práticas mesmo? Ou será que ele olhou mais para atividades experimentais? Ele não faz essa distinção, então a ineficácia de uma atividade dessa pode influenciar na eficácia das outras. E não necessariamente as três sejam ineficazes, por exemplo. Isso, é verdade. Claro, entendeu?
já cria essa parada. Como um todo é ineficaz, eu acho até que poucos professores, eu imagino, no Brasil, têm condições. Ele fala sobre isso. Então vamos continuar, pô, para a gente ir seguindo direito. Senão a gente vai... Vamos lá. Não, essa discussão ela vai se aflorar mais hoje, viu? Pode ter certeza. Então, esse outro autor aqui, de 1965, Nedeljković, pioneiro na discussão sobre o papel, olha, do laboratório didático, é que o aluno compreenda a relação entre ciência e natureza, né? Então, ele destaca isso, né? E veja quanto isso é importante para a nossa área, né? Porque a física ela é a ciência que estuda a natureza, tem sua origem etimológica lá do grego physique, que physique é o quê? Natureza, né? Por isso que a física ela é a ciência que estuda a natureza. Então, assim, eu não visualizo, acho que talvez dentre essas ciências naturais, a física possa ser a que está mais enraizada, né? Não querendo destacar acima da biologia ou da química, que tem uma total importância, mas eu sinto essa questão do método experimental bem estruturador mesmo, né, para a física, apesar de não se ser algo absoluto, né, você poder refutar. E isso está dentro dessa questão da prática experimental também, até porque todas essas teorias e leis foram embasadas no método experimental. Então, Kirish, né, 2009, afirma que o professor deve ensinar ciência e ensinar sobre ciência como parte de suas atividades. Mas se não fazer ciência, que é o que o Socorro trouxe, confrontando assim, olha, o próprio Hodgson, que é um autor aí que em 1988, que indica a necessidade de se contemplar 3 dimensões no processo de ensino-aprendizagem, que são aprender ciências, sobre ciência e a fazer ciência, né? O Keynes, ele defende o não fazer, que vai em contraponto a esse Hodgson que defendia que nós devemos fazer ciência também, até porque a física ela é estruturada no fazer, lá no método experimental, né? De repente, não sei, o professor Tiago ou eu, algum de vocês, desenvolve aí uma lei ou que quer refutar algo que já está estabelecido, você vai ter que fazer ciência lá no laboratório para comprovar, né? Experimentalmente, se aquilo realmente é verídico, ou tem que estar embasado mesmo. Geralmente, você tem que repetir mais de uma vez, né? Isso para estar mesmo comprovado. Uhum. Esse negócio de fazer ou não ciência, eu acho isso que... é relativo, né? Eu acho que vai ter professor, sei lá, vai ter um grupo que vai achar que não precisa fazer, vai ter um outro grupo que vai fazer. Eu acho, assim, particularmente eu, né, que estou tentando com o Messias junto, né? E a gente aqui discutindo já faz 2 semanas essas questões. Com certeza, se ele tivesse aqui, ia ter muito que contribuir, né? Que ele me relatou que leu o trabalho, tinha gostado muito. Ele gostou que foi, ele falou comigo também. Ele leu logo uns 2 dias depois, eu acho. Eu li ontem, um pouco, e olha lá, rapidinho. Pra dar um jeitinho. Esse negócio de fazer ciência, eu particularmente acho que é importante para no caso da questão do exemplo, né? Pelo menos economistas no mundo aí dizem que o exemplo ensina muito mais do que o discurso, né? Então, por exemplo, você chega lá e dá um discurso, você dá uma aula sobre uma onda, mesmo você mostrando e tudo mais, o aluno, beleza, né? É tranquilo. Agora, o cara que vê você fazendo, isso é muito comum com os pais, né? Normalmente, os pais que são muito leitores, que leem bastante, os filhos acabam também sendo muito leitores. Então, os pais que são mais estudiosos, né, que tem um escritório, que tem uma coisa assim, Sim. o filho vê aquilo, né? Um pai que é trabalhador, o filho vê aquilo, e aí se torna também trabalhador, porque o exemplo é a questão do referencial, né? Aí, a gente pensar... eu posso até discordar de vocês aí, viu? Em questão de estudo. Porque, assim, tipo, aqui em casa são 3. Aí, sempre gostei de estudar. Desde que se formou em física, eu nunca precisei, digamos, ajudar ele nas atividades. Já o William até hoje não terminou o ensino médio e apanhava que nem presta. E por aí vai. Pois é, eu estava lembrando aqui agora, eu acho que foi um depoimento da semana passada de Ana Júlia,
que o fato dela ter participado, acho que foi da Spotec, né, que viu lá aquelas demonstrações experimentais da física, isso atraiu ela, né, e fez com que ela se identificasse com o curso de física, né, de licenciatura. E Isso, tem esse poder também, né, Ana Júlia? isso, exatamente. Eu acho que é muito relativo, porque vai depender muito das pessoas em si. Tem as pessoas que gostam da física, da ciência, como ela é, e tem aquelas pessoas que só gostam da teoria, que gostam daquelas teorias sobre o universo, e não quer muito a questão do cálculo. Então, tem isso. Tem muita afinidade, não é? Por determinado tema. Eu posso, se for para contar um relato de vida, né? Eu nunca tive física experimental. Então, a primeira contato que eu tive já foi na universidade, com física experimental 1. Eu acho que foi o mesmo caso que eu, Tiago. Era um trabalho com aqueles relatórios, tinha que tirar medida, tinha que fazer a medida 40 vezes, 60 vezes, 100 vezes. Aí você olhava assim, meu irmão, eu tô fazendo a mesma medida 100 vezes, velho. Então, a primeira vista, inclusive, era chato, né? É labor mesmo, né? Laboratório, de labor, de trabalho, de você ficar ali suando a camisa. Então, pode, inclusive, afastar, pode ter a galera que não vai gostar mesmo. Tipo, pode ter o efeito contrário, né? Se física já era complicado, e eu aqui fazendo esse negócio chato aqui, velho, vai ficar pior. Pode acontecer. Agora tem a questão das inteligências, né? Tem gente que tem uma inteligência mais prática. Então, o cara que vê aquilo acontecendo, ele constrói, né? Ele faz o número lá, ele vê o que é algarismo duvidoso e o que é o... Ele fez 100 vezes para saber onde é que está o duvidoso. Para poder duvidoso. arredondar aquilo, né? Mas é uma diferença que, às vezes, faz diferença, né? Sim. Então, assim, eu acho que esses algarismos significativos. Né? Se for para defender um pouco aqui, a atividade prática ela abrange mais habilidades, né? Ele mesmo vai comentar isso na frente, a gente acaba na hora. Isso, agora a gente vai entrar na discussão do trabalho, que é justamente a parte mais forte. Sim, Tiago. Mas, assim, como ele botou aí, né? Tem autores que acham que não precisa fazer ciência e tem autores que dizem o quê? Não, é preciso fazer ciência, né? Eu acho que, assim, tudo bem, entendeu? Eu entendo. Sim. Na minha visão, para mim, assim, eu imagino que eu quero fazer ciência, entendeu? Eu acho que parte da graça está aí. E talvez para meus alunos também, eu posso passar essa graça para eles, entendeu? Mas aí um camarada, não, eu acho que não tem necessidade disso, tudo bem para mim também. Eu não vou obrigar ninguém a fazer as coisas, não, entendeu? A gente pode até cobrar, né? Depois, claro, não quer fazer, tudo bem, pô, eu entendo. Agora, eu, por exemplo, queria que tivesse feito comigo, eu acho que é legal, então eu vou fazer, entendeu? Sim. Pois é. Aí agora nós vamos adentrar na discussão aqui do trabalho, que eu particularmente achei a parte mais complexa. Foi essa discussão e observei muitos contraditórios, né, relacionados às próprias referenciais, né, dos defensores de cada ponto, sabe, de cada segmento. Então, veja o seguinte, ó. A realização de atividades práticas experimentais como estratégia didática, olha, tem sido apontada por professores e alunos como uma das maneiras mais frutíferas de se minimizar as dificuldades em aprender e ensinar física de modo significativo e consistente, né? Então, isso aqui é de Araújo, ABID 2003, né, que defende isso daí, né? Dessa questão de que a atividade prática ela é uma estratégia bem frutífera, cheia de significado e consistente. E aí, olha, tem uma crítica que, por outro lado, há algumas pesquisas, olha, que apontam pelo fato do laboratório ser um mero comprovador da teoria discutida em sala de aula. E, geralmente, esse ponto aí é o que acontece, né, em sala de aula, né, que a gente prepara aquela aula, aquela atividade, para comprovar um determinado assunto, né, que nós estamos trabalhando em sala de aula. E aí tem essa questão do tempo também, do encaixe dessas atividades, que é outro ponto que vai aparecer mais lá na frente. Mas aí tem essa crítica, né, em relação a isso, né, que acaba sendo uma obrigação
para você não descontextualizar ou não fugir muito do tema, né, que você está trabalhando. Que, de repente, se você está dando as leis de Newton, aí você vai fazer uma atividade experimental sobre óptica, não vai ter muito nexo aí, né? Então, tem que estar dentro do assunto que você está trabalhando, né? O que tenha trabalhado em sala de aula. Aí, ó, ampla revisão da literatura internacional realizada por Luneta, Hofstede e Clark, 2007, sobre o Laboratório Didático de Ciência. Apresenta as principais metas da aprendizagem a partir de atividades realizadas por parte do aluno. Como? E aí nós temos aqui essas metas, que é compreensão conceitual e procedimental, com a argumentação a partir dos dados, conhecimento de como a ciência e os cientistas trabalham. E eu acho esse ponto aqui importante, porque, na verdade, a ideia mais atual que se tem é de que você possibilitar o aluno, ele ter o mesmo não seria o mesmo comportamento, mas seria uma simulação de um cientista, né? De você simular o fazer do cientista, né? E estimular esse espírito científico. A interesse e motivação é outra meta, e compreensão de métodos de investigação e raciocínio científico, ó, incluindo a natureza da ciência. Então, tem essas principais metas aí destacadas por esse autor na literatura internacional. Aí, olha, esses autores afirmam que tais metas, frequentemente, não são atingidas, o que pode estar associado às competências a serem desenvolvidas pelo professor, que, segundo Kirchner, seriam as de ensinar ciência e ensinar sobre ciência, e não fazer ciência, que é aquela discussão lá da polissemia que a gente trouxe, né? Que ele foi contra aquele autor lá, o Hodgson, que dizia, não, que a gente deve fazer ciência também, né? No laboratório. Mas eu acho que no nosso dia a dia mesmo está mais de não fazer ciência, né? Eu acho que está mais nisso daí. Sim. Que você vai estar lá para reproduzir, não é? Ou demonstrar alguma teoria, alguma lei relacionada a um determinado assunto, não é? O se fazer, ele se torna mais restrito, porque requer uma maior investigação, eu acho, né? Normalmente, por exemplo, você faz um experimento lá de mola, né? Ah, vocês vão esticar a mola e ver a força da mola. Aí vai ler a lei de Hooke, né? KX lá da mola. Isso. Aí o estudante estica um pouquinho, bota um pezinho, aí a mola estende, bota mais um pezinho, a mola estende. Tem um momento lá, aí tem um momento lá que um dos pontos sai da reta. Entende? Então é muito comum o estudante chegar e dizer assim, eita, eu medi errado, ou tipo assim, por que ele saiu lá da reta, né? Pois é, aí mas veja, aí vem a questão, saiu um ponto da reta. De quem é a culpa, né? Tem algumas teorias aí, tem algumas posturas. Será que a teoria está certa, pô? Normalmente, esse ponto não é colocado em pauta, né? Não, está dentro provavelmente do fazer ciência, né? Exatamente. Eu fiz errado, tem que dar uma reta. O que mais? Então, assim, eu acho que a partir do momento que você faz um experimento desse, que um ponto sai do normal, entre aspas, né? Sim. Ali é que você está ganhando, velho. Ali é que você agora vai ensinar para o aluno. Você está estimulando a curiosidade dele, querer descobrir porque aquilo aconteceu, né, e tal. Se existe uma explicação concreta, né? É claro que pode ser um erro aqui, o cara mediu em relação a um ponto estranho. E aí ele vai chegar a essa conclusão também, né, do erro. Exatamente. Mas também pode ser que dê e pronto, pô. Então, existem muitos experimentos que você vai ter uns pontos saindo ali, e aí você vai dizer, pá, aí vamos pensar, será que a teoria se aplica nesse tamanho aqui? Né? Será que eu já não estou passando? Essa teoria vale para sempre, né? Com uma mola do tamanho de um átomo, com uma mola será do que tamanho não tem outra que explique aquilo, né? Então, esse tipo de coisa, né? A discussão da validade das leis, por exemplo, né? Você não vai conseguir sem a experiência, eu acho. Você pode chegar lá e falar, né? Olha, pessoal, o regime elástico de uma mola vai até um certo ponto, que eles chamam de ponto de ruptura, e não sei o que lá. Pode, velho. Pode. Agora, para mim, é um discurso, né? Você chegar lá, botar uma mola para distender e mostrar aquilo é bem mais interessante, hein? Por você ver, né?
também e tudo mais, sabe? Mas, é claro, tudo você também pode transformar em discurso e dar uma aula sobre aquilo, né? Então, também existe essa abordagem. E às vezes também eles acham chato quando a gente cobra o relatório, né? O relatório que geralmente é o que dá problema experimental, inclusive para o professor corrigir, né? Isso, verdade. E aí, quando ele vai ter que fazer gráficos, utilizar algum programa, né, para fazer análise daqueles dados. Geralmente o pós é onde se quebra muita cabeça, né, também, o pós-laboratório. Você tem aqueles dados, mas aí o que aqueles dados dizem para você, né? Qual é o significado daqueles dados? Uhum. Bom, então, pode-se citar um estudo conduzido em 7 países europeus, que foi na Dinamarca, Alemanha, França, Inglaterra, Grécia, Itália e Espanha, no final da década de 90, cuja conclusão, olha, não indicou melhoria no ensino de ciências relacionado diretamente ao uso do laboratório de dados. Mesmo em escolas com condições apropriadas ao ensino prático experimental, como infraestrutura do laboratório escola, tempo e suporte. Associados 2013. E aí, o que é que vocês me dizem agora em relação a esse estudo, né? Veja que tem muitos países aí envolvidos, né? Sim, Foi. sim. Melhoria do ensino. E aí ele teve um contraditório que indicou que não ocorreu melhoria relacionada ao uso do laboratório. Diretamente, entendeu? E olha que eram escolas assim estruturadas, né? Tinham todo um suporte, né, estrutural, e, enfim. E aí chegaram a essa conclusão, né? E abrangeu 7 países aí da Europa, né? Que, lá do primeiro. Então, uma parada dessa, você agora tem que abrir esse artigo aí, né? Você tem que ler esse artigo aí. Por exemplo, se você quiser se aprofundar, né, nesses problemas aí. Tem que puxar o trabalho dele, né? Do associado. Provavelmente isso aí tem mais de 4 páginas, né? Provavelmente. Quantas páginas tem isso E aí? a referência do próprio artigo é enorme desse trabalho. Então, assim, aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente só sabe, ele está botando o que é mais ou menos conveniente para a discussão, né? Aí tem que ver os detalhes. Mas, enfim, ele está dizendo... Né? Não indicou melhoria no ensino de ciências. Aí também tem que ver o que é um indicador de melhoria, né? Teria que ver o que é um indicador de melhoria na concepção desse cara. A gente falou na reunião anterior. Que método, né, eles utilizaram para... Será, então, assim, será se ele não quer falar no termo assim que... Mas ele vai explicar mais na frente. Aqui, ó, que pode ser em relação à inserção de objetivos epistemológicos, além de objetivos conceituais e procedimentais, e preparação do professor para compreender melhor o que o aluno aprende e pensa quando trabalha em procedimentos e métodos. Porque o que é que acontecia nessas situações aí? Eles pegavam a receita de bolo, entendeu? Eles seguiam lá um procedimento experimental e não tinha muito disso que a gente estava falando agora anteriormente, eu acho. Que, tipo assim, isso aqui caiu por quê, né? Ou você investigar o erro, né? Ou até mesmo o acerto. Mas não, eles tinham que seguir aquela linha mesmo, eu acho. Uma coisa linear, né? E aí tá um pouco meio contraditório isso, eu acho. Sim, Socorro, você ia dizer o quê? Não, eu acho que ele fala assim, mas que ele usa muito o método tradicional, né? Só meramente repetir, fazer... Eu acho que é dentro disso também. Eu acho que é bem, tipo, só repetitivo, né? Você só vai reproduzir o que você está vendo. Eu acho que eu vi por esse lado, que vai mais nessa linha. É por aí. Queria fazer um comentário quanto ao nosso trabalho lá, né? De algoritmo identificativo, por exemplo. Sim. Esse trabalho, como vocês sabem já, né? Já estou cansado de saber, ele é tipo as primeiras aulas de física do ensino médio, né? Você ensina o que é medida, você ensina as áreas da física, e eita, algoritmo significativo aqui, ordem de grandeza, notação científica, tudo aquilo do início, né? Isso. E aí, essa questão da receita, para a gente, que está elaborando alguns experimentos, né? Parece ser
praticamente obrigatório, velho, porque você tem alunos do primeiro ano, que vêm de vários colégios diferentes, no caso do IF, né? Que se comportam de maneira diferente, e aí eles têm dúvidas, e cada um vai ter sua dúvida, você tem 40 alunos e tal. Então, assim, eu concordo em parte que a receita não é boa, fazer uma receita não é bom, né? Porém, você tem que, eu acho que você não pode simplesmente começar uma atividade experimental deixando ela solta demais também, entende? Então, é porque, tipo, tem que ter objetivos bem traçados. Tiago, porque assim, tipo, cada aluno vem de uma escola diferente, que usa métodos diferentes de ensino. Às vezes você faz o ensino médio, mas só que, dependendo da escola, você nunca entra num laboratório, tem laboratório, mas não é utilizado. Aí chega para fazer uma faculdade totalmente despreparado, né, que você não teve nenhuma base de nada, principalmente da matemática, né? Os experimentos, eles já trazem os próprios manuais. Então, já trazem aí, os manuais indicativos de experiências para você seguir. E às vezes, isso aconteceu comigo, viu, Tiago? Quando eu fui fazer umas atividades experimentais, peguei aquele manual, eu tentei seguir, mas aí tinha pontos que não dava certo, que dava errado. E aí você via que ali tinha algo também, né? Então, você tem que ter aquele olhar que às vezes vem uma coisa pronta, né? Uma receita de bolo pronta, mas pode ser um bolo que não fica muito bem feito, né? Pode ser que ele, enfim. Sim, com certeza. Tem. Mas assim, eu defendo um pouco a receita, que é o que eu estou querendo trazer, né? Nesse momento, um contraponto aí, especialmente para quando está começando, sabe? Então, você está fazendo a experiência pela primeira vez com a galera, vai ter tanta dúvida, vai ter tanta confusão, que é melhor você escrever tudo, deixar tudo, ó, você vai fazer assim, brother. Então, você não dá liberdade nenhuma, você vai fazer assim e vai dizer qual é o número que dá. Agora você vai fazer assim, vai fazer assim. Então, você fazendo desse jeito, você, em geral, diminui drasticamente as dúvidas, né? Claro que nunca vai deixar de ter dúvida. Mas dentro dessa sua lógica, você está caminhando em cima de objetivos, né? De um planejamento. Mas veja, é isso que está sendo criticado, né? A receita. O roteiro fechado, né? E aí eu venho defender o roteiro fechado, pelo menos, porque aí são... Alô? São estudos que a gente tem aqui. Oi. Oi, tô ouvindo. Tá ouvindo? Deu uma pequena falha. Voltou. Tiago? Assim, para um... Tá falhando o seu. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer aqui. Eu acho que melhorou agora. Vou Vou trocar a internet rapidinho, tá? Tá bom. Mas eu acho que muito depende do objetivo que você quer atingir, né? E em que ponto daquele momento daquela aula também. Então, tem todas essas preliminares aí no desenrolar do planejamento. Mas tem que ser algo planejado também. Você não vai fazer uma coisa ao acaso, né? Ou meio que jogado. Aí, assim, quem quiser, né, seguir um pouco essa parte experimental, pelo que eu observo é isso. Comece apertando, tipo assim, com o roteiro fechado, para diminuir as dúvidas. E aí, quando o pessoal se acostumar, já sabe como é a atividade experimental, já sabe como é tal coisa, então você vai deixando um pouco mais aberto. Porque aí você vai pegando mais a parte crítica deles, né? Isso. Mas eu entendo, eu percebo, na verdade, né? Ou pode ser eu querendo inventar coisa também, mas eu percebo a importância de um roteiro fechadinho, bonitinho, especialmente para quando está começando. Aí depois libera. É verdade. Bem, então continuando aqui, ó. Vendo por esse lado, né? Eles destacam o seguinte, ó. Laboratório de ciências pode ser um componente importante para a criação de um ambiente de aprendizagem que contribua para alcançarmos algumas dessas metas curriculares, né, que foram destacadas anteriormente. Inclusive, entre elas estava o interesse e a motivação. Porém, a forma como as atividades laboratoriais são usualmente estruturadas
com o uso de roteiros detalhados tipo receita, impede que possa contribuir para isso. Então, eles destacaram esse ponto, que eu acredito que foi o ponto crucial lá na pesquisa que ocorreu na Europa, nos europeus. Eu acho assim, a gente bate um pouco na tecla no nosso projeto sobre a continuidade da atividade experimental. Não é simplesmente fazer um experimento e acabou a atividade experimental, entende? Sim. Então, claro, a gente está no primeiro experimento. O trabalho da gente é sobre algarismo significativo. E aí vocês estão dentro da parte de mensuração, da medida lá e da precisão, né, dessa medida. Pois é, mas só é um experimento. Se você parar para pensar, algarismo significativo é bom dar, né, para fazer o experimento durante o curso inteiro, porque você vai esquecer. Algarismo significativo você dá ali, lá no início, né? Você dá lá no início, nunca mais vai voltar. Então, uma das coisas que a gente bate muito lá é a continuidade. Não é simplesmente fazer uma atividade experimental aqui e depois esquecer tudo que aprendeu. A gente precisa ir levando essas atividades experimentais ao longo do semestre ou do ano, entendeu? Isso. É claro que o próximo experimento lá de movimento uniforme variado, já vai ser outro projeto. O nosso projeto só tem 7 meses, daqui a pouco, né? Então, já estão com o quê? Quase 2 meses já, né? Já estamos quase 2 meses. E é isso. Aí fica, né? Eu acho que esse problema que eles apontam, eles não mencionam, né, a questão do tempo. Outros trabalhos já mencionam, você faz um experimento aqui e depois nunca mais faz experimento, nunca mais volta para esse conceito, né, de física experimental. Então, para que você ensinou? Assim, você vai mostrar uma vez, pronto, acabou, né? A continuidade, ela é importante. Sabe? Mas na frente a gente vai ter esses pontos aí que você está trazendo. Tá bom, então vamos seguindo, vai. Desculpa. Aí dentro dessa questão da receita, né, de bolo, o importante não é a manipulação de objetos e artefatos concretos, e sim o envolvimento comprometido com a busca de respostas, soluções, bem como articuladas para questões colocadas em atividades que podem ser puramente de pensamento. Atividades de resolução de problemas, modelamento e representação, com simulações em computador, desenhos, pinturas, colagens, ou simplesmente atividades de encenação e teatro, cumprem esse papel de mobilizar o envolvimento do aprendiz. Essas atividades apresentam muitas vezes vantagens claras sobre o laboratório usual, uma vez que não requerem a simples manipulação, às vezes repetitiva e refletida, de objetos concretos, mas de ideias e representações com o propósito de comunicar com outras ideias e percepções. Eu achei interessante um ponto que ele trouxe aqui que tipo você vai fazer uma visita no museu com os alunos e lá você tem alguns experimentos à amostra. Ali ele coloca que pode ser com uma espécie de laboratório didático, né? Você pode até não manipular o experimento, mas você estaria explicando para os estudantes, né, aquela representação, e na imaginação dele ele vai construindo, né, como aquilo foi fecundado. Mas aí, por exemplo, vai em encontro com... Eu, por exemplo, discordo dessa parte o quanto eu puder, porque a ciência é feita de fatos, né? Então, da realidade. Se você ficar imaginando as coisas, imaginar Aristóteles fazia, né? E Aristóteles em física errou muito. Claro que ele teve sua importância, tem muitas coisas de Aristóteles que valem até hoje, mas ele errou muito. Um experimento mental, entendeu? E assim, você fazer teatro de um experimento mental é possível. Então, assim, para mim, esse parágrafo aí deles, né? A primeira parte. Isso é uma citação. Inclusive, eu trouxe a citação direta do Borges. Não, ele está fazendo uma discussão, né? Entre duas ideias. Que parece confuso, né? Ele está debatendo as ideias e tal. Ele fala: o importante não é a manipulação de objetos e artefatos. Eu concordo. Pode nem ser a manipulação. Sim, o envolvimento comprometido com a busca de respostas e soluções. Beleza. Só que são respostas e soluções das questões, né? Da natureza. O que é que a natureza vai fazer? E o que é que a natureza vai fazer? Um computador pode simular qualquer coisa, cara. Um desenho, tu pode pintar um ser que nem existe. Entendeu? Tu fazer uma colagem, pode fazer colagem de coisas que não são reais. Tu pode fazer um unicórnio, pô. Um unicórnio não existe. Então, tipo assim,
Eu acho que a física, então eu vou parar para a física. Eu acho que pode funcionar aí, tu pega um desenho de um sapo, e mostra a parte do sapo e tal, funciona em biologia. Em física, velho, você tem um compromisso, isso é um método científico, pô. O método científico diz o seguinte, cara, tu pode pensar o que tu quiser, velho. Se não funciona na realidade, a tua teoria cai. Então, eu sou contra, porque ele fala do engajamento, né? Ele dá uma prioridade ao engajamento do aprendiz. Ele fala aí, ó, atividades de encenação e teatro cumprem esse papel de mobilizar o envolvimento do aprendiz. Cara, eu não sei quanto ao envolvimento do aprendiz, né? Eu vou muito por esse lado lúdico, né? Que a galera vai, não, porque a física tem que ser divertida. Tem, velho. E quando é que o cara aprende alguma coisa séria, né? Tem que ser tudo divertido. E quando é que vai ser sério? Quando é que vai ser uma coisa de verdade, importante, né? Porque geralmente brincadeiras não são relevantes, não são importantes. O que é importante é sério. A morte é importante, a morte é séria, né? E aí a física, muitas vezes, eu acho que a física tem que parar e dizer assim, olha, isso aqui é sério, galera. Se não cai uma bolha, porque a bolha está subindo, quando tu joga um papel para baixo, o papel desce. Por que a bolha sobe? Então, isso é sério, pô, isso é realidade. Aí tu bota num computador, pô, qualquer coisa sobe no computador. Uma folha de papel pode subir no computador, entendeu? Então, eu acho que o envolvimento do aprendiz é importante, tá? Eu não estou querendo dizer que não é importante o envolvimento do aluno. Porém, antes disso, tem que estar um comprometimento com a matéria, com a ciência, com o que tu tá dando. Com a disciplina. Justamente. Então, a minha disciplina fala de física, na física a bolha vai para cima. Mas, como o aluno não gosta muito disso, eu vou fazer aqui um teatro mostrando uma bolha que vai para baixo. Isso é errado, na minha opinião. Eu acho que isso é que ele coloca. Não sei se foi o entendimento dele, né, na escrita, porque quando você escreve uma coisa, não sabe o que é que o autor estava pensando naquele momento, né? Mas eu visualizo que isso é questão de momentos, né? De situações. Não é que você vá sempre fazer aquilo, né? Mas que pode ser algo, de repente, para sair do rotineiro, digamos assim, sabe? Não, eu entendi. Agora, sim, a Eu comparação que ele levei fez... por essa questão, sabe? Não, a comparação que ele Não fez... é que você vá fazer sempre uma atividade prática experimental, uma encenação. Não é que você vai fazer sempre, para entender esse entendimento. Mas que você pode fazer em algum momento, entendeu? Até para o aluno ter essa não, né, do lúdico, da abstração, da criatividade, né, e da própria arte em si, né? Enfim, acaba sendo bem relativo mesmo. Não, eu acho assim, os pontos que ele levanta são bons, né? É. A gente tem que ver se eles não aprendem mais, porque a gente não vai só fazer experimento, né? Inclusive, no projeto integrador, né, tá trabalhando com essa questão do lucro, né, da encenação, a disciplina que eu estou ministrando, né, com aqueles bonecos, né, que são manipulados. Aí é um teatro Mamulengos, eu acho. Acho que é. É uma encenação que eles fizeram e aí vão aplicar isso na escola, né, no projeto. Mas a gente vai ver como é que isso vai se direcionar. Aí tá dentro desse lúdico, né? Bom, mas bora continuar aqui, né? Então, ó, aquele autor da discussão, né, que ele fala que o fazer ciência é importante. Para Hodgson, não se pode garantir que a atividade prática experimental, do ponto de vista didático, seja melhor que outras metodologias de ensino, tais como o uso de simulações computacionais, recursos audiovisuais, experiências de pensamento, entre outros, que é dentro dessa linha, né, que o Tiago estava falando agora, eu acho, e pelo menos eu tive esse entendimento. O que me veio à cabeça agora, você está me ouvindo? Tô. O que me veio à cabeça agora é o seguinte, ele não pode garantir. E se não me engano, esse Hodgson aí foi o cara que era a favor, né, da atividade experimental, que achava que o professor tem que fazer ciência também, né? Eu acho que sim, você pega... Ele defendia que a gente deve fazer. Já o Karsh, eu acho que era esse o nome dele, ele defendia que a ciência não deve ser feita. Isso dentro do laboratório. Assim, você não pode garantir, né? Ele diz, você não pode garantir, porém depende muito da forma como você vai fazer, porque
Por exemplo, eles falam outras metodologias de ensino, tal como simulações, recursos de autovideoagem, experiência de pensamento, etc. Mas você vai usar tudo isso, né? E dentro da atividade experimental existem diferentes metodologias também. E de forma Então, de se trabalhar, né? De se direcionar aquilo ali. Você pode fazer um experimento, o professor fazendo, os alunos assistindo, você pode fazer cada aluno assistindo, você pode fazer... Então, tentando ver o que é que vai acontecer antes. Você pode fazer... O papel do professor é muito importante aí, né? Mas, assim, existem também diferentes metodologias na atividade prática experimental. Parece assim, vamos abandonar, como se fosse assim, né? Ou vamos abandonar, ou vamos abraçar a atividade prática experimental. Sendo que dentro da atividade prática experimental, que é uma coisa que eu tinha falado antes, tem tanta coisa aí dentro, que quando tu jogar isso fora, tu tá jogando muita coisa fora. E isso é errado, velho. Tem que olhar minuciosamente para cada uma dessas atividades, tá entendendo? Sim. É uma aula de campo, não tem importância a aula de campo, velho. Não tem importância... Tem alunos que acham que a aula de campo é só para passear, né? Eu vou passear, vou... Tem essa concepção. Não, aí agora, esse outro parágrafo aqui, ele veja o seguinte, ó, justificativas dos autores pela rara utilização do laboratório para professores de física. Porque, assim, tem aqueles professores que gostam de utilizar o laboratório, tem aqueles que não gostam, não se identificam. Isso acontece, né, também. Eu mesmo nem uso ainda no IF. Diga aí. Pronto, aí veja o seguinte, o que é que esses autores dizem, ó. Indisponibilidade ou qualidade de material, excessivo número de alunos em sala de aula, formação precária dos professores, pouca bibliografia para orientá-los, restrições institucionais, como falta de tempo para as aulas, disponibilidade da sala de laboratório, quando se precisa, a ausência de horário específico na programação, né, necessidade de laboratorista, inexistência de programação e articulação entre atividades experimentais com o curso, falta de atividades preparadas, ausência de tempo para o professor planejar e montar suas atividades, carência de recursos para compra e subsídio de equipamentos e de materiais de reposição. Então, Borges, né, e o Pessoa destacam, e tem outros autores aí, Garcia, Tsai, que são todas essas dificuldades aí, né, pela rara utilização de professores, principalmente no nível médio, né, de utilizar o laboratório. Inclusive, para você ver como são as coisas, os projetos que a gente está tentando lançar lá no Algarismo Significativo são experiências que precisam de mínimo de laboratório, já para tentar derrubar um monte dessas coisas. Por exemplo, a gente já está dando um roteiro fechado, o professor não precisaria preparar, a gente faz uma parada que só precisa de uma régua, um papel em branco, então é uma coisa que é muito fácil de ter, não precisa pagar ou comprar equipamento fantástico, né? Então, material de baixo custo, né? Justamente. Por enquanto, mas tem experimento, sei lá, experimento com ótica, experimento com física moderna, se um dia chegar a isso, né? Que realmente não tem como ir sem um equipamento melhor. E aí, melhor. por exemplo, na física moderna, a gente observa até na própria construção, né, das teorias aí na física moderna, né, envolve muito essa da abstração, né? Bom, Villani Carvalho, 1993, destaca as dificuldades dos estudantes ao trabalhar no laboratório didático, bem como seus efeitos, que permanecem ainda sem uma definição clara. Aí ele destaca isso aqui. Apesar de estarem convencidos da importância das atividades experimentais, os docentes que as utilizam abundantemente em sua prática didática têm consciência de que a experimentação está longe de constituir a panaceia para o ensino de física. A aprendizagem dos estudantes parece sujeita a limitações e ambiguidades que tornam o problema digno de ser analisado mais cuidadosamente. Olha aí como ele foi fundo aí na discussão, né? Eu entendo muito quem é que procura por essas panaceias, né? O cara diz assim, não, o método, como é hoje em dia, metodologia ativa, né? É uma panaceia para o ensino de física. Meu irmão, não existe isso não, velho. Você tem que usar agora, hein? Você tem que usar diversos métodos, o melhor de cada um, o que você trabalha bem.
Então a galera quer um método para substituir todos os métodos, né? Sim. Ele quer um método de experimentação, está longe de constituir. Bicho, velho. Ele Mas tem a sua aquele parte. lá não pode ser interessante, né? Olha, eu uso aula no quadro, velho. Tem professor que já abandonou a aula do quadro. Eu uso porque eu acho importante e tem sua validade. Agora, é uma panaceia, a aula no quadro não é, né? Aí você Então, acaba você sendo tem... visto de ser tradicional, né? Aquela metodologia tradicional. Uma coisa que eu não tenho problema nenhum, adoro a tradição. Então, é uma coisa que parece, né? É um discurso, é propaganda, né? Propaganda. Então, às vezes eu vejo um aluno que tem aula no quadro, você sabe melhor do que os alunos que não têm. Na minha concepção, por exemplo. Por isso eu uso o quadro, velho. Mas aí tem um outro, não, eu quero mostrar melhor, boto uma simulação, boto um gráfico, beleza. Então, eu acho que cada um procura de um jeito. Agora é uma panaceia, né? E o cara quer o quê? Que substitua tudo, pô. Não vai acontecer. Eu não vou deixar de dar aula no quadro porque eu estou fazendo experimento ou porque eu estou mostrando uma simulação. Aí, assim, eu acho que esses camaradas também é pau, né? Ou é tudo ou é nada. Então, se não é uma panaceia, joga fora. É isso que ele está querendo dizer. Eu fico me questionando, né? Isso, se não der certo, não deu. Mas não Bom, é assim, aí, ó, né? autores que identificam os usos de atividades práticas experimentais no ensino. Esses autores aqui, né? A análise do papel das atividades experimentais desenvolvidas amplamente nas últimas décadas revela que há uma variedade significativa de possibilidades e tendências de uso dessa estratégia de ensino de física, de modo que essas atividades podem ser concebidas desde situações que focalizam a mera verificação de leis e teorias, até situações que privilegiam as condições para os alunos refletirem e reverem suas ideias a respeito dos fenômenos e conceitos abordados, podendo atingir um nível de aprendizado que lhes permita efetuar uma reestruturação dos seus modelos explicativos dos fenômenos. Assim, eu acho que um ponto importante também dentro da prática experimental, né, e acho que dentro do próprio IF a gente deve pensar um pouco isso aí, é em relação à realidade, né, do perfil dos alunos, né. Assim, não dá para você, de repente, ter um problema em aquela determinada localidade que você pode explorar dentro partindo desse caminho da prática experimental. Então, assim, eu já falei, mais ouviu, Ítalo? Eu já falei sobre isso até naquele encontro que a gente foi com a doutora Márcia. A água de São João, São João tem, para ser um município pequeno, ele tem um índice altíssimo para câncer. Aí já foi. Isso aí pode já ser foram um alvo de investigação, né? De uma prática. Porque lá já foram pessoas para estudar água, mas nunca trouxeram algo concreto, sabe? Do porquê, né? Porque assim... Seria uma situação problema, né? Para se trabalhar, porquê disso aí. Então, suspeita-se da água, né? Da água do açude de Santo Antônio que abastece o município de São João. É região de minério, é lá, será? Mercúrio, essas coisas. Para mim era xelita, se eu não me engano. É porque já faz tempo, eu não lembro não, mas para mim lá se encontrava bastante xelita. Certo. Bom, continuando aqui, então, Arruda e Laburu, 98, trazem à tona a concepção baseada no senso comum, segundo a qual a função da atividade prático-experimental na ciência é comprovar, olha aqui o tradicionalismo, ó, hipóteses ou validar teorias. Por isso que o Kirsch, acho que ele defende o não fazer, porque está dentro disso aí, né? O não fazer ciência. Que a partir de então pode ser chamada de leis e consideradas verdadeiras. Concepção essa, muitas vezes, refletida nas aulas de laboratório de física do ensino médio. Eu acho que assim, o aluno não tem... A gente, nessa concepção de comprovar hipóteses, né, ou validar teorias, você não estaria estimulando o espírito científico, né, do estudante, dele se questionar, dele tentar responder ou buscar as próprias respostas nessa concepção ativa, né, também. Você ia falar alguma coisa, Pedro? Eu poderia tentar defender esses camaradas aí,
Então você está dentro da abordagem de Queiroz, né? Mas, sei lá, não. Eu estou dizendo assim, não, eu acho que pode ser que tenha um ou outro experimento que você possa fazer para demonstrar alguma lei, certo? Sim. Eu, particularmente, acharia interessante se fosse uma lei que você não consegue deduzir. Eu tinha até comentado isso na apresentação anterior, né? Você tem uma raiz quadrada lá, que a gente tem que usar uma derivada no ensino superior, e aí no ensino médio não pode, e aí como é que vai chegar naquela raiz quadrada? Então, você faz um gráfico, pessoal, esse gráfico é uma curva, mas quando você faz o gráfico com a raiz quadrada, faz uma mudança de variável, vira uma reta, né? E aí um experimento desse é meio que para comprovar a teoria, né? Só que o aluno não foi conhecido daquela fórmula. Então, talvez, eu imagino, eu nunca fiz teste, né? Não fiz isso ainda, talvez tenha também alguma validade. O que eu acho que é a crítica maior é só fazer assim. Então, todos os experimentos são para comprovar as leis, sabe? Então, o experimento, ele tá... E aí o aluno acaba ficando com essa ideia também, né? Mas você não pode, eu acho assim, a questão do experimento, como estava no parágrafo anterior, né, tem várias metodologias. Então, eu acho que uma vez ou outra, você até pode fazer isso aí. Mas o que ele está chamando a atenção, que eu acho que é importante, né, é não ser todos os experimentos para comprovar a teoria física, né? Então, o experimento tem que ser feito para você manipular, ou então um experimento para ensinar um pouco como é que funcionam os dados, outro experimento para ver mais o fenômeno, outro experimento para ver mais a relação matemática. Então, tem tanta coisa para você explorar, né, o interessante é você não ficar batendo sempre na mesma tecla. Então, essa fórmula aqui, bora chegar nessa fórmula. Agora essa outra fórmula, bora chegar nessa outra fórmula. Tipo assim, aí vai ficar chato também para o estudante e vai realmente perder o brilho da coisa, né? O professor também tem que ter um papel importante aí, né? De mostrar para o aluno, né? Ou de esclarecer, né? Não seria mostrar, de esclarecer que isso não é absoluto, né? Porque a ciência, ela é falaciosa, ela não é algo absoluto, ela pode ser refutada, né? E assim como essas hipóteses ou teorias que estão sendo comprovadas em uma atividade, elas podem ser refutadas também se utilizando do mesmo método experimental, né? E se comprovando aquilo. Aconteceu muito ao longo da ciência de se desenvolver uma coisa, se chegar à conclusão que estava errada e depois voltar para o mesmo ponto, que era certo. Você ia falar, Ana Júlia? E assim, eu tenho uma dúvida ainda lá do comecinho sobre exatamente aquilo que acho que é Kirchner, é assim que fala? Eu acho que é assim mesmo. Pronto, ele diz que o professor não deve fazer a ciência. Eu ainda não captei essa mensagem, eu não consegui entender por que ele diz isso. Isso dentro do laboratório, né? Dentro da atividade prática experimental. Justamente por esse ponto aqui, ó, de que esse cara, esses caras, né? Arruda e Labure trouxeram à tona, né? Essa concepção aqui do senso comum, de que a atividade prática experimental na ciência é comprovar hipóteses ou validar teorias. Tipo, lá durante a aula, você, quanto aluno, de repente não poderia tentar questionar aquilo que você estava, aquela teoria ou aquela lei que você está fazendo um experimento, né? Você estaria ali apenas para comprová-la. Então, você não estaria fazendo ciência. Por isso que ele defendeu pelo menos eu tive essa visão. Eu acho que é um dos pontos, justamente esse, de que ter essa ideia de que o laboratório é utilizado para comprovar hipóteses e validar teorias, né? E isso aí você não estaria fazendo ciência, tá entendendo? Que é o que o Hodgson defende, que você deve fazer ciência também, né? Não só ensinar, né, e aprender, mas você deve fazer também. Mas aí no laboratório, dentro dessa concepção aí, você não estaria fazendo, você estaria reproduzindo ciência. Eu acho assim também, no caso Ana Júlia, o mundo ele é muito cheio de ideias, né? Então, você vê aí, por exemplo, política, né? Política tem a direita, tem a esquerda, tem gente que acha que o Estado tem que ser maior, tem gente que acha que o Estado tem que ser menor. Então, se o Estado é maior, vamos dar mais funções para o Estado.
Se o Estado é menor, vamos tirar as funções que o Estado tem. Então, as pessoas pensam um pouco diferente sobre alguma coisa, né? Em educação, existe muito isso em relação ao papel do professor. O papel do Isso. professor, ele não é só professor, ele é um educador. Existe gente que acha que o professor deveria ser o pai do aluno, entendeu? Ir na casa do aluno, tem gente que acha que o professor tem que puder, o aluno em primeiro lugar. Já tem gente que é um pouco mais conteudista, pensa assim, não, pô, eu tenho minha matéria, então a minha matéria eu tenho que dar e o aluno tem que sair formado na matéria. Então, assim, o papel do professor, ele também participa desse tipo de diferenças, né? Então, se você pegar um pessoal mais pedagógico, vai dizer, olha, o conteúdo não é importante, você pode cortar, o que é importante é o aluno acompanhar. Então, aí o outro vai dizer, não, eu acho que o aluno tem que se formar, tem que ter pelo menos isso, então esse conteúdo é importante. Aqui acontece algo parecido, né? É papel do Sim. professor, fazer a ciência também. Então, ele está discutindo isso. Ele está tirando ou botando. Ele pode estimular essa produção, né? Que quando você está estimulando assim o espírito científico do aluno, né? Você está também estimulando ele a fazer ciência. Mas isso não está numa obrigação, né? Mas pode estar dentro do fazer também. Passa por essa discussão. Tipo assim, sim. se eles quisessem dizer, olha, vamos definir aqui que o professor não faz ciência. E aí você tira o professor da parte de ciência, porque aí o professor é muito mais pedagógico, ele tem que cuidar mais do aluno, e aí ele não tem muito compromisso com a ciência. Eu penso desse jeito porque eu penso o contrário, né? Eu sou um camarada que eu acho que o professor deveria fazer ciência e até, às vezes, em detrimento de outras coisas, né? De proximidade, por exemplo, com o aluno, por exemplo. Entendeu? Eu também Mas, concordo claro, com isso. então, assim, o aluno nem sempre está certo, o aluno nem sempre quer aprender mesmo. Então, por exemplo, eu sou um pouco assim, né? Mas aí tem gente que é o contrário, mas isso é normal. É só para te mostrar como tem vários movimentos acontecendo no mundo, incluindo aqui, né? Os professores Sim. pensam diferente. E o IF está muito dentro dessa concepção de estimular, né, a construção do conhecimento, né, e estimular o aluno a ter esse espírito de cientista também, de um cientista. Não é que você vá estimular ele a ser um cientista, mas você pode estimulá-lo a construir um espírito científico e poder futuramente, né, dependendo da profissão que ele venha escolher, se tornar, né, um pesquisador. Exatamente. Algumas críticas feitas às atividades práticas no ensino de ciências, olha, se referem ao fato de que a maior parte do tempo é consumida na montagem e coleta de dados, restando pouco tempo para análise e discussão dos resultados e ao próprio entendimento da atividade realizada. Realmente, isso é válido. Eu digo pelas próprias práticas que eu tive na minha formação, né? Que estavam bem dentro dessa concepção mesmo, da montagem da coleta. A discussão ficava mais para o aluno ir construir, né? Se investigar. Não se discutia muito dentro do laboratório. Então, ele traz essa crítica, né? Que se perde muito tempo na montagem, na coleta de dados, deixando de lado a discussão, né? E a análise dos dados. E, às vezes, até o próprio entendimento não ficava, né? Da atividade. Deixa eu abrir um parênteses, rapidinho. Eu acho engraçado, né? Porque tem disciplinas, sei lá, história, geografia e artes, por exemplo, que passa tarefa de casa, né? Você vai fazer uma maquete, você faz uma maquete, você vai fazer um mapa, sei lá, desenhar um mapa. Eu não sei muito bem, né? Mas eu vejo que tem os trabalhos escolares, né? Trabalho escolar de química, trabalho escolar de biologia, sei lá. Em física, pelo menos eu não aplico muito isso. Na minha época também não aplicava muito. Física é mais lista de exercício, né? Bora fazer lista de exercício. Porém, um ótimo trabalho escolar, cara, é uma atividade experimental, né? Você passa para o aluno, olha, vocês vão fazer esse experimentozinho aqui, e vão discutir, e vão fazer um trabalhozinho ali na folha pautada, ou no que você quiser, ou hoje em dia no Word, né? No Excel, sei lá. Então, parece para mim uma coisa tão natural, assim, então para mim eu acho, inclusive, interessante isso, né? Para modificar, trazer eu mais, acho né? que o tempo aí, ele é que você tem que fazer esse controle, né, do tempo na atividade para não perder muito tempo
Mas, uma menino, coisa... se for trabalho escolar, tu não tá perdendo tempo, não. Os alunos não estão perdendo tempo lá, pô. Tu passa o trabalho e diz assim para os alunos, vocês têm que fazer esse trabalho aqui e apresentar, ou fazer um vídeo, ou sei lá, apresentar na Expotec. Então, eles é que vão ter que fazer essa montagem, eles que vão ter que fazer coleta de dados e eles que vão ter que se virar com o tempo. Se vire, né, Tiago? Se vire. Não é não, doutor. Bom, vamos continuar aqui, certo? Que a gente já está se alongando para dar tempo de finalizar. Saraiva, Neves, Caballero e Moreira atribuem isso ao modo tradicionalmente ilustrativo, resumindo-se a experiências do tipo receita, apresentando sérias deficiências, gerando pouca motivação dos alunos e favorecendo um tipo muito limitado de competências. Então, ele destaca esse ponto, né, criticando severamente esse modo tradicional. No entanto, apesar de combatidas tanto por alguns professores como pela maioria dos pesquisadores em ensino, as atividades do tipo receita são justamente as mais realizadas, tanto no ensino médio como no ensino superior, provavelmente derivadas de uma postura equivocada quanto à natureza da ciência. Então, veja que os autores do artigo, né, eles criticam muito essa questão da receita de bolo. O Marcos e eu não estou me lembrando agora da... Óbvio que a receita... ele critica muito os autores do artigo, né? E ele traz fortes argumentos aí de referenciais, que é Saraiva, de Barbera, Garcia Barros. Ele fundamenta mesmo de que essa receita de bolo, ela não é uma postura muito adequada, né? Ele coloca como meio que equivocada quanto à natureza da ciência. Pronto. Aí eu acredito que essa receita de bolo deve ser a mais realizada e não é nem por causa dessa postura equivocada que ele bota aí. Eu acho que não é por isso, não. Acho que é porque, em geral, a receita de bolo ajuda o professor também a corrigir. Ajuda o aluno a fazer mais rápido. Então, aqueles problemas que eles pontuam no início, né? O problema do tempo, o problema de falta de material. Poxa, você faz uma receita, o material é esse. O aluno ajeita logo. Agora, pessoal, laboratorista, né? Porque muitas vezes o professor chega para o laboratorista e diz, não, prepara tal experimento, né? Deixa pronto aí. Mas a gente não tem isso, né? Então, o aluno é que vai ter que fazer. Então, Tiago, mas também pode acontecer igual o professor Ítalo falou, né? Você ter a receita pronta, você ir para um laboratório, seguir o que tem na receita e no final dá errado, né? E você acontece demais. Então, você pega aquele manual todo pronto, você vai tentar seguir Por isso que é bom você fazer antes. roteiro. Por isso que é bom você fazer antes. Por isso que é bom você fazer antes, para não se frustrar lá na hora. Que aí se der tudo errado. Por isso que às vezes... Tu fala isso do ponto de vista do professor, então. Para o aluno, eles não vão ter isso de fazer antes, né? Eles vão fazer Não, é para o professor mesmo que eu estou falando, né? Que não é ele que vai... Quem vai se frustrar é o aluno, né? E é o professor, e o aluno ele também fica frustrado porque viu que não deu nada certo ali, né? Deu tudo errado, ele não aprendeu nada, digamos assim, né? Vamos pegar mas aí no caso, pessoal... A gente pode aprender também que acontece o erro, né? O que eu estou comentando aqui é o que eu acho, né? O que eu acho do motivo das receitas serem mais realizadas. Porque eu acho que a receita, o experimento tipo receita, ele é o mais tranquilo de fazer, é o primeiro, entendeu? Então, como a gente já tem pouca atividade experimental, em geral, quando a gente tem, a maioria vai ser do jeito todas aquelas fácil. Dificuldades também, não é? Agora a gente tem que ir além dela, né? Mas eu imagino que a gente com certeza vai ter que passar por esse tipo para poder evoluir para um tipo melhor, digamos assim, né? Mais ativo, avançado, justamente. Pois é. E isso é um ponto de vista dos autores, né? Não significa que vai ser nosso ponto de vista igual ao deles. A gente pode concordar, né, em alguns pontos com eles, mas também tem que ter nosso olhar crítico, né, também. Com certeza.
Bom, aí agora adentrando nas considerações finais já do trabalho, olha, ele destaca isso aqui, os autores. A falta de ressonância entre o que se pensa e a prática pedagógica do laboratório didático de física. Então, a falta de ressonância aí, é como se não se encaixasse, né? Esse que se pensa e a prática do laboratório. Dentro dessa visão, né, das pesquisas dos autores, eles chegaram nessa conclusão. Preocupação quanto à possibilidade de trabalhar atividades práticas experimentais de forma holística, que aí, por exemplo, essa forma holística, ela permite uma ampla exploração dos fenômenos físicos. Essa teoria do holismo, você leva em consideração todas as vertentes, né? É aquela que você, tipo aquela coisa da parte pelo todo, para você entender por que uma pessoa está com uma dor de cabeça, você tem que fazer uma investigação da totalidade do organismo da pessoa. Não simplesmente, ele está com dor de cabeça porque não bebeu água, ou por algum outro ponto. Aí você vai e toma um remédio para tratar aquela dor de cabeça naquele momento, mas não do real problema. De onde está surgindo essa dor de cabeça, sabe? O caráter investigativo e problematizador de atividades práticas pode viabilizar a relação entre aspectos teóricos e empíricos e facilitar, por exemplo, o domínio da linguagem científica, né? Porque aí, quando o aluno está lá dentro do laboratório, ele percorre os mesmos passos, né, de um cientista, que o cientista percorre para comprovar suas teorias, e está sendo estimulado, né, o seu espírito científico. Aí ele destaca que o laboratório didático, ele conclui, é um espaço importante na escola para apropriação, consolidação e aprimoramento dos conceitos científicos. E consideramos como saldo positivo o resultado do debate entre defesa e questionamento do seu papel, ou melhor, papéis, uma vez que o laboratório didático foi alvo de pesquisas em ensino sob diferentes enfoques, sendo impossível associar a ele um único papel. As potencialidades e funções do laboratório suscitam muitas reflexões e controvérsias, posto que seu papel sempre será uma questão polêmica para o ensino de ciências. Veja que ele concluiu praticamente assim, nesse parágrafo, de que não se pode chegar a uma conclusão concreta sobre a sua utilidade, né, ou a sua funcionalidade de forma completa, que isso vai ser relativo. Aí eu observo que vai depender de várias vertentes. Né, mas ele botou o saldo tempo, positivo. Do espaço que possa ser adequado para a atividade. Que objetivos você tem em relação a essa prática também para aplicar? Então, isso parte de sérias reflexões. Porque muitas vezes você até planeja aquela atividade, está tudo direitinho no papel lá, mas aí né? Você vê que os seus objetivos ali não foram atingidos, que muitas vezes alguns podem ter aprendido e outros não, então acaba sendo um espaço muito relativístico também. Pelo menos isso já é uma visão mais pessoal. A escola e as mudanças tecnológicas, olha, devem estreitar relações no sentido de fazer com que as atividades práticas experimentais desempenhem funções sociais relevantes para os estudantes ao estarem vinculados de fato a um projeto educacional. E isso também a gente não esquece a realidade, né, de que o aluno está inserido. E veja que aqui na conclusão ele está sempre usando, né, o termo prática experimental, que é mais didático e pedagógico, né, dentro do próprio trabalho que ele fundamenta lá na questão da polissemia que nós vimos. Por outro lado, olha, a grande quantidade de recursos construídos com propósito educativo em forma digital, como animações, simulações, softwares e vídeos, muitos deles disponíveis na internet, cria expectativa contra o uso da informática, como solução dos problemas que afligem o ensino e a vareta mágica da educação no século XXI, tal como o laboratório foi considerado na segunda metade do século passado. Então, veja que surgiu uma outra vareta mágica, né? Já deixa de ser o laboratório, né? E aí entra a internet. Tu consegue me ouvir? Tu consegue me ouvir? O uso da informática.
Porque se a gente observar, se você botar lá no Google, ele lhe dá várias informações, né? Várias informações ali, você encontra várias referências, mas aí resta você saber se aquelas fontes, né, são confiáveis, se aquela formação não é um fake news, de repente, né? Que é o mais novo na atualidade. E aí, ou seja, Tiago quer falar, Ítalo. ele tá falando ou ele levantou a mão? Ele tava falando, só que eu não estava escutando, não. Eu não tô ouvindo ele, não, também. Eu tinha caído, acabei de entrar. Ele disse que não, ele disse que está ouvindo você, Ítalo, mas não está conseguindo falar nada. O áudio dele eu vi que está aberto. Aqui, Tá eu tô olhando, tá aberto. Pronto, tá, acho que você está conseguindo falar agora. Pois aí tá surge essa ouvindo, nova né? vareta mágica, né? Mas sim, Tiago, fala aí. É esse negócio de vareta mágica, né, velho? Esses caras querem procurar facilidade, doido. Ele traz esse termo aí, é tipo aquela história do macete, né? Que o povo gosta de utilizar na física, assim, uma analogia, né? A gente pensa que vai ser a solução para tudo, mas na verdade não é. Pode ser até um problema dependendo do contexto, né? Que você esteja trabalhando, investigando. Justamente. Mas então, você vai falar alguma coisa? Porque se está falando, não está saindo o áudio. Tá saindo agora? Agora tá. Eu falei do parágrafo anterior, da sessão anterior, mas não tá de boas, pô. Já passou também, tá de boa. Sim, tô entendendo. Era sobre essa parte do laboratório aqui? É porque ele não considerou esse último aí, o laboratório é importante, mas ele não considerou que depende de cada um, não. Ele botou ali. Não, foi né? uma coisa que eu levantei, mas realmente não. Ele não chegou assim a uma conclusão concreta, né? Se a gente for pensar, ficou bem aberto aqui também. Não sei se você teve essa mesma visão. Vamos lá. O quê? Acho que engoliu agora o que você falou. Mas pode ir seguindo, eu disse. Não, então é isso. O final mesmo do artigo é nesse ponto, né? De que surge essa nova vareta aí, que é a informática, a internet, que vem a substituir a vareta do século XX, que seria o laboratório, né? O laboratório físico. Então, finaliza com esse ponto, né? Eu achei muito bom, mesmo com essas controvérsias do trabalho, porque mostrou esse contraditório, que era algo que nós já havíamos discutido nas reuniões passadas, né? E desse ponto de que o laboratório não é a solução para tudo, né? Pelo menos até então. Dentro dessa concepção também, né, da vareta mágica que ele destaca, e que agora ele coloca que a informática, né, na questão da internet, com essas simulações e animações, né, todos esses softwares que se tem aí disponíveis, ele pode também ser uma forma de substituir, né, o laboratório. Até porque também nós estamos vivenciando um momento bem similar, né, a isso agora que estamos afastados devido à pandemia e tal, né, esse isolamento social, e vamos agora entrar em um momento que é esse ensino remoto híbrido, que envolve essa questão de que o aluno ele tem que ter o papel ativo também no processo, né? Bem complexo. Bom, então, há de se considerar o processo de formação de professores, então ele deixa esse ponto por final, que muitas vezes não inclui essa discussão e visa atender a prerrogativa da transmissão do conhecimento. Então, ele lá no finalzinho, ele pontua que deve se repensar, né, o nosso próprio processo de formação. E aí a gente adentra, né, já que estamos no curso de licenciatura, né, para termos esse olhar, né, e tentar visualizar essas questões. Bom, aqui nós temos as referências, umas referências bem longas, inclusive.
Aqui, ó, nós temos o Hodgson, que é aquele que defendia o fazer da ciência, né? Esse aqui era o que defendia o fazer da ciência. Aqui, esse Associates é aquele trabalho da Europa, né? Que eles chegaram à conclusão que não tinha sido muito interessante, né? Veja que é material em inglês, né? Ele fez uma consulta da literatura internacional. De repente, se a gente tiver tempo, pode até olhar, né? Para ver se realmente dizia isso. Também tem vários do Laburu aqui também. Esse de Karishner, né? Que era o que defendia que o não fazer, não é, da ciência no laboratório, é justamente esse autor aqui. Muito obrigado. Se vocês têm mais algum questionamento, os alunos, em relação ao artigo, algum ponto. Gostei bastante do artigo aí, da discussão. Não sei Eu se gostei eu muito consigo... dele também. Tá me ouvindo direitinho, né? A internet aqui está oscilando, violentamente. Sanderson falou que a dele também deu um problema, né? Eliette falou comigo também durante a apresentação e relatou que estava com problema em casa, questão de saúde, por isso que não pôde participar também. Mas como eu gravei a reunião, aí eu vou adicionar no meu canal, no YouTube, e vou compartilhar o link lá no GPF. Aí quem não viu, quiser. Né? Aqui fica por 20 dias só, né? Então, fica 20 dias somente. Porque tanto que as outras reuniões que nós fizemos, não deu nem para eu recuperar, porque se eu tivesse me tocado desde o início, eu estaria fazendo isso. Porque só ficam 20 dias disponíveis. Aí depois expira. Aí você só consegue baixar durante 20 dias o vídeo da reunião. Bom, gente, eu queria também destacar aqui para vocês que próxima quinta-feira a professora doutora Márcia Begali, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vai participar da atividade da licenciatura no canal da licenciatura, certo? Ela vai apresentar uma palestra, eu acho que eu até divulguei já no grupo aqui a atividade, mas eu vou só relembrar aqui para vocês, que eu acho importante, assim, a participação, não que totalmente maciça, mas que tentasse ser, até pelo fato dela fazer parte do grupo também, né? Ela é membro do grupo, pesquisadora, mesmo à distância, né? Ela não participa das reuniões devido questões do encaixe de horário. Mas aí o título da apresentação é IPPOG Masterclass, Hands-on Particle Physics, ou Trabalhando como os físicos do CERN. Então, veja como isso aqui se encaixa dentro da discussão que nós estávamos fazendo há pouco tempo, né? Do laboratório, que é o fazer do cientista. E nós estávamos discutindo justamente a questão da atividade prático-experimental, né? E esse laboratório lá do CERN é um dos maiores do mundo, né, com pesquisa sobre física de partículas. E aí ela vai trazer também as atualidades acerca das pesquisas. Tem uma partícula aí nova que está sendo descoberta, que é o tetraquarks. Está sendo investigada essa nova partícula aí, então vai ser bem legal. Eu acho que seria interessante vocês participarem na próxima quinta-feira. Alguém quer destacar mais alguma coisa? A programação para sexta-feira, no caso, como é que está, Ítalo? Para nosso encontro? Isso. Pois era esse ponto que eu até, inclusive, iria tocar agora, né? Como é que a gente ficaria a partir de agora? Porque essa semana que vai entrar, vai iniciar a semana pedagógica, né, Tiago? A próxima vai ser integração e dia 5 inicia-se as aulas. Mas, assim, nós podemos, de repente, deixar aí uma possibilidade de ocorrer esse encontro na sexta-feira, com a possibilidade de não ocorrer também, né? Mas aí fica aquela coisa, mas vamos discutir o quê? Vamos apresentar o que na sexta-feira? Não, vocês sabem. É mais para saber aqui a planejamento, porque não tendo reunião, por exemplo, eu já posso programar outras, não sei. Então eu gosto de deixar mais organizado, sabe?
Sim, sim. Aí eu não sei o que é que porque também pode ser que nesse horário, né, a gente esteja comprometido com alguma atividade da semana pedagógica. Não, pode ser, mas... Eu acho que na próxima semana a gente poderia não fazer e ver a possibilidade de se reunir no dia 2. No dia 2 de outubro. O que vocês acham? Eu tenho a impressão de que talvez no dia 2 seja mais complicado, porque vai ser os estudantes que vão estar em semana pedagógica, não? Na integração. Mas pode ser que na sexta-feira à tarde já tenha se resolvido tudo, né? Eu não me lembro de ter visto a programação. Eu também não. Mas aí Não. podemos deixar isso em aberto. O que é que Tá você bom. acha? Tá bom. Essa possibilidade do dia 2, né? A gente na próxima semana não faríamos, que era essa possibilidade do dia 2. E dependendo da programação dos estudantes, isso poderia ser adiado e a gente veria como é que iria encaixar os nossos encontros agora já oficialmente, né, de forma remota. Tranquilo. Pronto, então. Então tá, o 25 não vai ter, né? Dia 2 é que talvez a gente vai ver se vai ter ou não. Isso, a gente Tá bom. vê essa possibilidade. Então, acho que é isso. Não sei se os alunos querem falar alguma coisa. Ana Júlia, Sanderson, Socorro. Não, eu não tenho nada a ressaltar, não. Entendi tudo direitinho. Eu adorei, foi muito bom. Foi produtivo, né, para vocês? Isso. O principal, acho que é isso, né? Que essas discussões elas venham a ser útil para a vida de vocês, né? E é um ponto importante essa questão da prática experimental no processo de formação, né? E nós também acabamos aprendendo, né, Tiago? Também. Sim, com certeza, né? Poxa, esses artigos aí estão só um sucesso aqui para mim mesmo. Eu fiquei com trabalhando vontade com isso, de investigar aqueles lá internacionais, principalmente aquele da Associates, que foi o trabalho lá da de Europa, vários né? países, Que foi daqueles 7 países. Eu fiquei curioso mesmo. Uhum. Bom, então acho que é isso. Vou encerrar agora a gravação. E bom final de semana para todo mundo, né? Eu acho. Bom final de semana. Até mais, gente.